Fazer pH menos log no meio da prova do Enem é um saco, convenhamos. Né? E aí eu criei essa manha que fique entre nós, essa manha é patente minha, tá? Só eu desenvolvi esse método por meio de tentativa e erro, inclusive. Possivelmente não tem muita matemática aplicada, mas funciona e resolve sua vida em termos do Enem, ok? Não conte também para o seu professor de matemática, mas vai resolver sua vida. Cálculo de pH e pH sem manha. O princípio é o seguinte: todas as concentrações de íons H+, e OH- hidroxila, esses íons aqui, eles só melhorar as colchetes. Esses íons estarão sempre em concentrações da ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Nunca é elevado a um valor positivo. Uma solução 2 vezes 10 elevado a 2 de concentração de H+, por exemplo, ela que equivale a 200, né? 200 mol por litro é impossível. 20 mol por litro é impossível. 2 mol por litro é possível, mas já é aquela concentração ultra, sabe? O mais concentrado que existe é 2 mol por litro. Então o fato é que teremos sempre expoentes negativos nas concentrações molares dos nossos ácidos e básicos. Nossos ácidos e bases. Sabendo disso, só apagar aqui essa parte. Sabendo disso, então a gente pode aplicar essa manha com mais precisão, tá? Para os cálculos de pH e pOH. Lembrando que se eu tenho a concentração de H+, eu vou calcular o pH, que é menos o log da concentração de H+. Se eu tenho o pOH, eu vou calcular o pOH, que é menos o log da concentração de hidroxila. Muito bem. A manha é o seguinte, eu vou colocar aqui o passo a passo, resumidamente, da minha manha. Manha, passo a passo. Primeiro passo, descer o expoente. Deixa eu só dar um zoom, se ficar melhor para escrever aqui. Primeiro passo da manha, então, é descer aquele expoente que teremos negativo e positivo. Descer expoente positivo. Muda o sinal mesmo, tá? Muda o sinal e coloca positivo. Segundo passo, dividir valor base, que se não me engano chama-se mantissa. Valor da mantissa por 10. Dividir valor da mantissa por 10. Terceiro passo vai ser subtrair, que é um fator de correção também, só para ficar mais preciso, subtrair por 0,1. Tá aí, então. É assim que a gente vai calcular a manha do pH. Esse valor da manha aqui, dividir o valor da mantissa por 1, se por acaso, se aquele número que está na frente do log, se a mantissa for diferente, ao símbolo diferente de 1, tá? Se diferente de 1. E se por acaso for igual a 1, é mais fácil ainda, que eu nem preciso escrever o passo a passo. É só pegar o expoente negativo e descer positivo. Assim, ó. Vamos fazer alguns exemplos logo disso. Então, vamos supor que eu tenho uma concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. Eu quero saber qual o pOH, né? Eu tenho hidroxila, eu calculo o pOH primeiro. Ah, putz, fazer menos o log disso vai ser meio chato, vai dar um trabalhinho aí. Então, eu vou fazer a manha. A mantissa é 1. Então, é o seguinte, pOH aqui é só descer o valor positivo, pOH é 3. É só pegar o expoente, que é menos 3, e descê-lo. Oxe, peguei o pincel errado, peraí. É só pegar o expoente e descê-lo positivo, acabou. Se a mantissa é 1, não tem segredo. Ah, se por acaso eu quisesse o pH dessa concentração de hidroxila, eu teria que fazer aquela relação, né? pH mais pOH é 14, que vem lá do KW da água, a gente viu no módulo anterior. E então aqui eu substituiria pH mais 3 é igual a 14. Meu pH nesse caso, para essa mesma solução, é de 11. pH seria 11. Tá. Mas e se por acaso a mantissa for diferente de 1? Como eu posso aplicar essa manha? Fazendo agora, então vamos supor que agora eu tenho um hidrogênio na concentração de 3,5 vezes 10 elevado a menos 5. Qual é o pH? Aplicando pela manha,
Primeiro passo, pega o expoente e desce positivo. Vai ficar 5. Segundo passo, divide a mantícia por 10, 3,5. Então aqui vai ficar agora 3,5 dividido por 10, menos o fator de correção, que é o 0,1. Aqui eu vou ter meu pH. Vai ser 5 menos 0,35 menos 0,1. Meu pH, então, é de 5 menos 0,35, vai dar 4,65. Menos 0,1, 4,55. Pronto, achamos. O pH é 4,55. Olha só, sem ir para nenhuma tipo de lógica logarítmica, que é razoavelmente mais complexa do que isso. Ah, professor, vai funcionar sempre? Vai funcionar em quase 90% das questões de química no Enem, tá? Na matemática nem tenta usar, eu não recomendo, tá? É uma manha que eu criei só para usar nas questões de química, porque química permite aproximações, tá? Então te ajuda muito nos aspectos lógicos das questões voltadas para química. Já em voltadas para matemática, não. Esse é o princípio, beleza? Então tá aí, nossa aula sobre a manha do cálculo de pH. Vamos continuar falando das noções de equilíbrio ali.